Amém, querido. Deus tem uma palavra para a gente nessa noite. Amém? Que seu coração esteja aberto, receptivo àquilo que Deus quer falar, àquilo que Deus tem trazido nessa noite. Você pode fechar seu olho? Eu quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Pai Deus, primeiro por podermos estar aqui na tua casa, Senhor. Pai, por podermos, Senhor, ouvir, Senhor Deus, dos teus feitos, ouvir, Senhor Deus, da tua palavra. Senhor Deus, podemos cantar louvores ao teu nome, Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem um propósito nessa noite. Pai Deus, por isso, no nome de Jesus, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, Pai. Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, ela não seja, Senhor Deus, lançada, Senhor Deus, em terreno infértil, ó Pai, ó Deus, mas que a tua palavra, Senhor Deus, frutifique em nossos corações. Pai, leva as nossas mentes cativas agora, Senhor Deus. Pai, que o nosso entendimento, ó Pai, ó Deus, possa estar alinhado, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Ó Pai, ó Deus, eu proíbo, Senhor Deus, Pai, todo pensamento disperso, Senhor Deus, Senhor Deus, intento do mal, Senhor Deus, contra as vidas, trazendo distração, cansaço, Pai. Ó Deus, porque nós queremos nessa noite, Senhor Deus, provar, Senhor Deus, por mais e mais da tua presença, Senhor. Mais e mais, Senhor Deus, da tua presença. Senhor Deus, tu és bem-vindo neste lugar, nessa noite. Ó Pai, tu és, Senhor Deus, entronizado em nosso meio, Pai. Tudo que nós queremos, Senhor Deus, é, Senhor Deus, te sentir mais profundamente nessa noite. Pai, cremos no teu propósito, Senhor. Fala conosco. Pai Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, toque as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém, querido? Você é geração eleita, nação santa. Você foi escolhido por Deus para proclamar as boas novas, para proclamar os feitos dele. Amém? Ele te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz, porque ele tem sonhos, tem projetos através da sua vida. Amém? Eu, você, nós somos profetas do Senhor. Amém? Talvez você não tenha o dom de profecia, que é uma coisa diferente. É um dom específico que Deus dá para um ou para outro. Mas profeta do Senhor, todos nós somos. Profeta era aquele que trazia a palavra de Deus. Era aquele que confrontava o pecado. Era aquele que exortava o povo. Amém? Profeta era aquele que anunciava os feitos do Senhor. Você é um profeta. Amém? Você tem autoridade. Jesus te deu autoridade para profetizar, para expulsar demônios. Deus te deu autoridade para que você abençoe situações, e debaixo da autoridade que Deus te deu, Deus vai agir, Deus vai mudar situações, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos seus relacionamentos, onde quer que seja. Deus te deu autoridade. Amém? E você tem que crer nisso, que você é um profeta do Senhor. A autoridade derramada sobre a vida de cada um de nós. Amém? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu queria que você abrisse a sua palavra comigo, lá em Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Todo mundo abriu? Isaías, um pouquinho depois de Salmos ali. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono, alto e exaltado,
e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com a tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Vou ler de novo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? O tema para essa palavra de hoje é: quando o orgulho morre, brota o chamado do profeta. Amém? Quando o orgulho morre, brota o chamado do profeta. Esse texto fala sobre o início do chamado de Isaías. Tá? Isaías, se você for ali, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que Isaías já vinha sendo usado por Deus, né? Ele já tinha revelações, ele já tinha visões. Mas o capítulo 6 é que traz o chamado, o encontro de Isaías com o Senhor. Amém? Isaías foi um profeta tremendo. Isaías faz parte dos profetas maiores. A Bíblia tem os profetas menores e os profetas maiores. E Isaías, ele é muito citado na palavra de Deus. Ele foi um profeta muito usado. O nome de Isaías é: o Senhor é a salvação. E é tão ousado que, se você for ver, Isaías vai profetizar sempre sobre salvação, né? Então, Deus foi tão bondoso com ele, que Deus fez com que, desde o nome dele, né, ele fosse usado para anunciar a salvação. Mas Isaías, ele começa o ministério dele numa época muito difícil. Isaías, ele vai profetizar perante o povo por mais ou menos 40 até 46 anos. Ele pega o reinado de 4 reis, ele pega o final de Uzias, tá? Mas ele pega também Jotão, Acás e Ezequias. Isso. Então ele passa por 4 reis, e ele passa 46 anos trazendo a palavra do Senhor para aquele povo. Mas era uma época muito difícil, porque o povo de Deus estava corrompido. Se você começar a estudar 2 Reis, né, Reis e Crônicas, você vai ver que uma hora o povo de Deus estava bem, outra hora o povo de Deus estava mal. Uma hora o povo de Deus estava lá, firme com Deus, vitorioso, mas outra hora vinha outro rei, e o pecado acontecia, e coisas terríveis aconteciam. Nessa época aqui, havia muita corrupção, tanto espiritual como moral. Havia, assim, falta de valores, seja política, seja religiosamente. Tudo estava deturpado nessa época. E Isaías é chamado nesse período para começar o ministério dele. A importância de Isaías é tão grande que Isaías é citado mais ou menos em torno de 250 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro praticamente faz referência às profecias de Isaías. E
Isaías ele é tido como um profeta universal, porque quando ele profetizou, lá naquela época, lá atrás, ele não profetizou só sobre Judá ou sobre Israel, mas Isaías profetizou sobre os dias de hoje, porque ele profetizou sobre o Messias, ele profetizou sobre salvação, ele profetizou sobre essa graça que alcançou a minha vida e a sua vida hoje. Então, se você for estudar, se você for ver os relatos, você vai ver que Isaías é citado pelos teólogos como um profeta de muita importância, porque ele foi usado por Deus assim tremendamente. Ele teve uma visão que talvez poucos profetas tiveram, sobre a vinda do Messias, sobre a salvação, sobre o plano de Deus. Abre a sua Bíblia rapidinho, lá em João 12:41. Esse episódio que aconteceu aqui com Isaías, para que não fique dúvida de que Isaías é ele é um profeta que dá salvação mesmo. João 12:41 diz assim: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Amém? Isso aqui que aconteceu com Isaías, aqui retratado no capítulo 6. João vai falar lá na frente dele. Vai falar: olha, Isaías viu a glória de Jesus. Isaías entendeu nesse dia aqui qual era o propósito de Deus em trazer Jesus para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Amém? Lá atrás, Deus usou aquele homem com poder, com autoridade. Amém? E Deus quer usar a sua vida, meu irmão, com poder e com autoridade. Amém? Mas é preciso que algumas coisas aconteçam para que Deus nos use dessa forma. Essa é uma palavra muito rápida, muito direta, e eu queria que você ficasse comigo, que você prestasse atenção. O texto começa dizendo que morreu o rei Uzias. Morreu alguém de importância, certo? Ninguém falaria, a Bíblia não citaria aquilo, o autor não citaria, se esse acontecimento não tivesse importância. Ele poderia falar: no final do reinado de Uzias, comecei meu ministério, aconteceu isso aqui. Mas o texto fala que no ano em que morreu o rei Uzias, ele passa por essa experiência, ele vê o Senhor, né? Ele encontra de uma maneira sobrenatural o nosso Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias foi um rei muito importante. Uzias assumiu o reinado com 16 anos. Nós não vamos ler todo o capítulo 26, mas vai seguindo aí pelos versículos, você vai vendo que Uzias começou a reinar com 16 anos. E a palavra fala que ele seguiu os bons caminhos de seu pai, Amazias. E ali no versículo 5, vai dizer que Uzias, ele foi muito abençoado pelo Senhor, enquanto ele buscou a Deus. Olha só. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Fica claro aqui que Uzias tinha um tutor. O profeta andava com ele e dava direção para ele, de como você deve andar, de como você deve caminhar. E enquanto Uzias caminhou dessa forma, ele foi bem sucedido. Se você continuar lendo aí, você vai ver que Uzias derrotou os filisteus, Uzias conquistou terras,
Uzias foi bem sucedido nas batalhas, mas Uzias foi bem sucedido financeiramente também. Aqui diz que outros reinos pagavam impostos e taxas para Uzias. Diz que a fama dele ficou conhecida por toda a vizinhança. Uzias foi um rei importante, fez várias conquistas. Uzias fortaleceu a sua cidade, Uzias construiu armas de guerra, Uzias tinha um exército poderoso. A palavra fala que muitos ajudaram Uzias, por isso ele se tornou muito poderoso e a sua fama se espalhou para longe. Só que o versículo 16 diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor e entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Vou ler de novo. Entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo para queimar incenso no altar. A fama de Uzias subiu tanto na cabeça dele, que ele resolveu assumir a posição do sacerdote. Se você continuar lendo, você vai ver que 80 sacerdotes confrontam Uzias e dizem: você pecou, você foi infiel com o Senhor, essa atividade não te compete. O Senhor levantou os descendentes de Arão para que oferecessem, ofertas, para que estivessem diante do Senhor. E Uzias achou que porque ele era poderoso, porque ele era bem-sucedido, porque Deus estava abençoando, porque Deus estava com ele, ele achou que ele podia fazer tudo. E Uzias, ele tenta enfrentar os sacerdotes, mas na mesma hora a palavra de Deus fala que na sua testa apareceu a lepra. E ele passa o resto dos dias dele isolado, que era como a lei determinava, consumido pela lepra, até que ele morra. Sabe? Mas enquanto ele andou com o Senhor, Deus o abençoou. Sabe? E na semana passada, enquanto o Jair pregava, ele falou sobre distrações. E esse texto fala muito comigo sobre a nossa vida como igreja. Sabe? Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem planos maravilhosos para essa casa, para a sua vida, para a minha vida. Deus quer esse lugar cheio, Deus quer vidas transformadas, Deus quer usar essa casa para milagres, para sinais, para maravilhas. Mas uma coisa não pode haver aqui dentro: orgulho. Amém? Orgulho não pode haver. Provérbios 16, 18, se não me engano, diz que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. O que aconteceu com Uzias? Soberba, altivez, orgulho. Sabe, essa casa, ela não pode ser dominada por isso. Orgulho. Nós não podemos ser dominados por isso. Orgulho. Porque o orgulho traz morte. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho faz com que esqueçamos de quem nós realmente somos. O orgulho, ele maqueia a nossa imagem. Ele faz com que pensamos a respeito de nós mesmos, além daquilo que somos. O orgulho fez com que Uzias passasse por cima da palavra de Deus.
Deus tinha revelado para Moisés lá atrás que eram os sacerdotes que poderiam oferecer diante do Senhor. E Uzias ignora tudo aquilo, ele ignora a palavra de Deus. E é isso que o orgulho faz conosco, que nós passemos a ignorar a palavra de Deus, as determinações do Senhor, aquilo que Deus fala para a gente que é o certo, que é o correto. Amém? Agora, o mais legal disso tudo, a gente vai voltar lá para Isaías 6. É que quando o orgulho morre na sua vida, Deus se manifesta. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor. O orgulho precisa morrer para que o chamado do profeta brote. O orgulho precisa morrer na sua vida para que o seu chamado, para que a obra que Deus quer fazer na sua vida, para que como Deus quer te usar possa acontecer. O orgulho tem que morrer. Uzias precisa morrer. Uzias era uma referência para o povo, ele era sinal de poder, sinal de sucesso. Uzias representava tudo isso, até para o profeta. Foi importante para Isaías o fato de Uzias morrer. Uzias morreu. E quando Uzias morreu, quando o orgulho morreu, que é o que Uzias simboliza aqui nesse texto, orgulho, soberba, quando o orgulho morreu, o profeta viu o Senhor. Amém? E ver o Senhor, querido, não traz para a gente algo maior que a revelação da santidade dEle. Não há nada maior que isso. A revelação da santidade de Deus. Mas ver o Senhor, encontrar o Senhor, nos revela a santidade do nosso Pai. Vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Amém? Este lugar está cheio da presença de Deus. Este lugar está cheio da presença de Deus. Esse lugar está cheio da presença de Deus. E é impossível que você não veja o Senhor. É impossível que você não seja tocado, a não ser que o orgulho não tenha morrido na sua vida. Porque quando a gente entra na presença de Deus, rasgado, com o coração aberto, Ele se revela a nós. Ele se revela a nós. Sabe, e é isso que Deus quer para a gente como igreja. E que ao entrarmos aqui, a gente tenha certeza, porque a palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 e 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio deles. Então há essa certeza da palavra de Deus, de que a presença de Deus está aqui. Mas querido, você tem que ver, você tem que sentir. Isso aqui não pode ser só mais uma reunião. A presença de Deus tem que nos tocar. Agora, se isso não acontece, há algo errado conosco. Há algo errado conosco. Porque a consequência da santidade de Deus, qual é? É confrontar o meu pecado. É mostrar a minha iniquidade. É mostrar o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falho. Porque a santidade de Deus, ela não habita onde há pecado. A santidade de Deus, ela não combina com o pecado. A palavra de Deus fala que onde há luz não pode haver trevas. Então toda vez que a presença de Deus se manifesta,
o meu pecado tem que ser confrontado. O meu pecado tem que ser confrontado. Se você vê aqui, o que Isaías fala? Ele fala, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías sabia que ele era pecador. Isaías sabia que ele não podia permanecer na presença de Deus com pecado. Ele não podia permanecer na presença de Deus impuro. A presença de Deus, ela confronta, ela nos confronta, ela nos revela como se fosse um espelho quem você é, quem eu sou. A presença de Deus traz essa realidade para a sua vida. Mas o orgulho, ele impede que isso aconteça. Porque o orgulho, ele distorce a sua realidade. O orgulho faz você pensar que você é quem você não é. O orgulho não permite que o Espírito Santo de Deus mostre suas fraquezas, mostre aonde você tem errado. O orgulho precisa morrer, querido. O orgulho nos impede de ser justificado, de ser limpo, de ser liberto. O orgulho nos impede de enxergar nossa pequenez, de enxergar o quanto nós somos carentes, necessitados da graça, do favor de Deus. Amém? Sabe? Talvez você olhe para a sua vida e você fala, poxa, está dando tudo tão certo. Está acontecendo tanta coisa legal. Estou bem no meu emprego. Ou encontrei uma igreja legal, venho aqui, tem um culto, estou gostando. As coisas da minha vida estão indo. E a gente vai se ensoberbecendo. A gente vai se enchendo de orgulho. Deus me usa. Deus tem me dado palavras, Deus tem me dado sonhos. Eu tenho orado com meus vizinhos, com os meus amigos, o Senhor tem me usado. Mas se tiver orgulho no seu coração, querido, alguma coisa vai ficar escondida lá dentro. E o orgulho vai crescer, crescer, crescer. E ele vai te derrubar. Porque para Deus não tem pecado grande e pecado pequeno. O pecado incomoda a Deus. O pecado faz separação entre você e Deus. O pecado te impede de ver o Senhor. E o orgulho te impede de enxergar o seu pecado. O orgulho mascara a sua realidade. O orgulho mascara a imagem que você deveria ver quando você entrasse na presença de Deus. Mas o orgulho não permite que você enxergue dessa forma. Eu vou ler um texto, você não precisa abrir, está lá em Lucas 18. E é tão legal como a palavra de Deus, ela se completa e um texto vai acrescentando ao outro. Lucas 18, versículo 9 em diante diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se humilha,
Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse texto é muito usado para você está passando por alguma aflição, né? Alguém está te perseguindo, as coisas estão dando errado para você, aí a gente usa esse texto. Quem se humilha será exaltado, né? Só que o significado desse texto não é esse não. Quem reconhece o seu pecado será exaltado. Quem reconhece as suas fragilidades será exaltado. Aquele que se humilha diante da presença de Deus, esse sim será exaltado. Aquele que acaba com o orgulho, aquele que faz com que o orgulho morra, esse será exaltado. É isso que esse texto está dizendo. Sabe, não é possível que a gente entre na presença de Deus, e foi justamente o que fez esse fariseu. Olhando para as condutas dele, eu sou muito certo. Eu jejuo 2 vezes por dia, era além do que a lei exigia. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, o dízimo era das primícias, não era de tudo. Ele fazia mais, mas ele se vangloriava do que ele fazia. O orgulho desse fariseu fazia com que ele não olhasse para dentro dele, mas que ele olhasse pelos outros. Eu não sou pecador igual aquele. Eu não faço aquilo que aquele faz. E talvez você olhe também e fale, eu não faço isso que o fulano faz. Eu não ajo dessa forma. Eu não tenho essa conduta. Mas você tem outras, querido. Você tem outras que te afastam de Deus. Você tem outras que têm te impedido de cumprir o chamado, de cumprir o propósito, de ser usado por Deus. Eu tenho. E nós precisamos todos os dias entrar na presença de Deus com a face descoberta, com o coração escancarado, para que Deus te mostre onde você está errando, onde você está falhando. Sabe, e a igreja moderna de hoje tem vivido um tempo de... Não, porque a graça de Deus ela é abundante, porque a graça de Deus é isso, e tem deturpado a graça de Deus, e tem um monte de gente achando que vai para o céu e vai para o inferno. Porque Jesus, o sacrifício dele, ele cobriu uma multidão de pecados. Ele apagou os seus pecados. Mas a gente peca de novo. A gente insiste em pecar de novo. Porque isso faz parte da nossa natureza. E se a gente não aprende a entrar na presença de Deus e se humilhar diante de Deus e reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós somos fracos, pobres, nus, que sem Deus nós não podemos nada. Se a gente não aprende a viver dessa forma, a gente vai deixando que o orgulho tome conta das nossas vidas. E a gente vai fazendo igual Uzias, vai vivendo. Eu vou conquistando, as coisas vão acontecendo, eu vou levando a minha vida. Mas um dia o orgulho te mata. Um dia o orgulho te causa lepra. Um dia o orgulho te põe em fria. Faz com que você avance limites aonde você não poderia avançar. Sabe, o publicano aqui, nesse texto, publicano era o coletor de impostos. Não tem ninguém da Receita aqui, né? Se eles já não são bem vistos hoje, naquela época pior ainda. Porque dinheiro ali era algo escasso naquela época. Se trocavam as coisas, se trabalhava, se produzia, mas dinheiro não era uma realidade. Quando você tinha, você ainda tinha que pagar. E se você começar a estudar os textos, você vai ver que a Bíblia fala que muitos deles eram corruptos, ladrões, eles eram mal vistos. Sabe, mas a diferença dele para o fariseu foi que ao entrar na presença de Deus, ele falou assim, eu sou pecador. Ele não olhou para os outros, ele olhou para ele. O fariseu, por sua vez, olhou para os outros e não olhou para ele.
Isaías, diante da presença de Deus, ele falou assim: eu sou um homem de impuros lábios. Vivo no meio de lábios impuros, de um povo de lábios impuros. Mas eu sou um homem de lábios impuros. Primeiro ele reconheceu nele o pecado. Ele viu nele o que estava de errado. Ver nos outros é fácil. Enxergar na gente é difícil. Porque o orgulho faz com que a gente enxergue que nós somos diferentes, quando na verdade nós não somos. O orgulho, ele enche o nosso coração de mentira, ele cria uma realidade que é mentirosa e que é extremamente perigosa. O orgulho faz com que você ache que você está caminhando certo, que você está fazendo bem, e que aquele pecadinho que está lá na sua vida, né, que é corriqueiro, que é diário, ele não vai te atrapalhar em nada. Está tudo andando bem. Mas ele vai sim. Ele vai sim. Sabe? E quando Isaías, ele confronta o pecado dele, ele enxerga quem ele é, ele vê onde ele tem errado. O que acontece? A palavra de Deus diz que um anjo pega uma brasa do altar e toca os lábios dele. Pensa em algo quente. É uma brasa. E a brasa, em contato com a nossa pele, o que ela faz? Ela queima, ela cauteriza. Quando algo é cauterizado, é para que ali não cresça mais nada, nenhuma bactéria se prolifere ali, nada, que aquilo fique intacto, preservado. E o anjo toca Isaías e ele fala assim: veja, isso tocou os seus lábios. A minha Bíblia aqui diz assim: por isso a sua culpa foi removida. Mas tem textos que dizem assim: a sua iniquidade lhe foi tirada. Quando o Senhor te toca, quando você reconhece os seus pecados, a sua iniquidade, esse pecado é lançado fora. Ele não faz mais parte de você. Ele não faz mais parte de você. Por isso, querido, não insista em trazer ele de volta para a sua vida. Quando a brasa toca o seu pecado, ela cauteriza aquele lugar. E aquele pecado não tem mais que fazer parte de você, a não ser que você queira. E depois que o pecado é tirado, aí sim o seu pecado será perdoado. Não traz de volta, não traz de volta. E muito legal, é por quê? Por quê? Que o anjo toca os lábios do profeta. Porque ele toca num local tão específico. É porque Deus, querido, Deus precisa tocar em áreas específicas da nossa vida. A boca do profeta era o instrumento que Deus usava a vida dele. Ele não profetizava com as mãos, ele não profetizava com os pés, mas ele profetizava com a boca. Existem áreas das nossas vidas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Áreas das nossas vidas que precisam ser saradas, cauterizadas, queimadas e esquecidas, jogadas para trás. Sabe, como igreja hoje, Deus nos chama para um novo tempo. Talvez a gente esteja caminhando até hoje, muito orgulhoso de nós mesmos. Mas hoje é dia de encontrarmos a presença de Deus. Hoje é dia de entrarmos na presença dEle e sermos tocados, sermos libertos. Hoje é dia desse lugar aqui tremer
tremer. A gente precisa caminhar num nível de santidade, que a presença de Deus ela seja constante em nosso meio. Quando a gente se reúne, a presença de Deus ela tem que ser constante, ela tem que ser real, palpável. A gente não pode entrar aqui cheio de orgulho, cheio de ferida, falando, não, eu sou assim mesmo, isso aqui eu não mudo, aqui ninguém mexe. Me deixa assim, Deus, se o Senhor quiser que eu te sirva, é assim. Não é assim, querida. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus quer te usar como usou Isaías. Sabe, Deus quer te usar para tocar as pessoas. Deus quer te usar para salvar vidas, para tirar pessoas das drogas. Você vai em lugares onde eu não vou. Eu vou em lugares onde você não vai. Deus tem um propósito para a minha vida e tem um propósito para a sua. E é muito mais do que a gente vê, sentar aqui. Deus nos quer como profetas. Isaías, dali para frente, ele vai confrontar toda a conduta daqueles reis. Ele vai apontar o pecado. Mas ele estava liberto do pecado. Ele estava liberto do pecado. Lucas 9, 23. Jesus disse assim. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Abra mão dessa imagem bonita e perfeita que você tem a respeito de você mesmo. Abra mão dessa falsa imagem que o orgulho criou na sua vida. Negue-se a si mesmo. Abra mão do seu orgulho. Tome a sua cruz diariamente. Diariamente. A cruz simboliza onde o quê? Os nossos pecados foram crucificados, perdoados, lavados. Querido, se ponha na presença de Deus dia após dia, abrindo o seu coração e falando: Deus, eu sou pecador. Deus, eu preciso mudar. O orgulho que há em mim precisa morrer, para que o chamado do profeta, ele floresça, ele frutifique. Existem áreas específicas na sua vida que precisam ser expostas, abertas, confessadas diante do Senhor. É preciso nessa noite que nós reconheçamos aquilo que tem nos afastado da presença dEle. É preciso que nessa noite haja em nossos corações um arrependimento genuíno de que Deus ainda tem coisa para o Senhor mexer comigo. Ainda tem coisa escondida lá dentro, que eu tenho guardado, que eu tenho omitido. Mas, querido, hoje é o dia, porque na presença de Deus tudo isso é revelado. Na presença de Deus tudo é exposto. Não para te humilhar, não para te fazer mal, mas para te sarar, para te curar, para te perdoar. E só Deus tem o poder para fazer isso. Só Deus tem o poder para nos perdoar. É muito legal quando Jesus vê um homem, se não me engano, era um paralítico, e ao invés de falar que ele estava curado, Jesus fala para ele: perdoados estão os teus pecados. E os homens questionam: mas quem que é esse que pode perdoar os pecados? E ele fala: para provar que eu posso perdoar os pecados, eu vou curar esse homem,
E Ele cura milagrosamente aquele homem. Mas o nosso Deus é tão tremendo porque só Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. É só na presença dEle que os nossos pecados são confrontados e são perdoados. É só na presença dEle, quando a gente se humilha, que a gente é justificado. Quando a gente reconhece as nossas falhas, quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente reconhece que Deus, eu necessito, eu preciso mudar. Eu sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Hebreus 12 fala assim, 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Querido, depende de você. A santidade depende de você. Não é um toque milagroso de Deus que te ilumina e agora a partir de hoje você nunca mais vai pecar. Você vai ser santo, irrepreensível. Não. Depende de você. Esforcem-se para viver em paz uns com os outros e para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade no nosso meio não tem presença de Deus. Sem santidade em nosso meio não tem sinais, não tem prodígios, não tem maravilhas. Tem uma reunião de pessoas, algumas músicas bonitas e talvez alguém emocionado no nosso meio, mas não há presença de Deus. Para que haja a presença de Deus é preciso que haja santidade na sua vida, na minha vida. É preciso que todos nós, como corpo de Cristo, andemos em santidade. A igreja brasileira de hoje, em sua maioria, não tem andado em santidade. Mas tem se orgulhado muito do que tem feito, da exposição que tem ganhado, de como tem crescido. Mas o orgulho vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Então, antes que haja queda, que haja ruína, é preciso que se levante um povo com o coração sincero, arrependido diante do Senhor, dizendo: Deus, eu sou pecador, eu tenho falhas, eu tenho errado, Senhor. Tem áreas específicas na minha vida que o Senhor precisa tocar nessa noite. Tem áreas específicas que o Senhor precisa tirar de mim. Eu não quero mais ser dominado por isso. Eu quero caminhar em santidade. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Agora, quando Deus nos toca, Deus nos transforma, aí Ele vai falar para você assim: quem eu vou enviar? E você vai poder dizer: eu. Envia-me a mim. Eu estou pronto. Isaías aceitou o chamado sem nem mesmo saber o que Deus queria para ele. Só depois que ele fala: envia-me a mim, que o Senhor vai revelar para ele. Sabe, mas hoje, talvez você saiba aquilo que Deus quer para a sua vida. Deus tem te mostrado aonde Ele quer te levar. Deus já tem se revelado para você como Ele quer te usar, aonde Ele quer te usar, de que jeito Ele quer te usar. E a gente continua insistindo em caminhar com as nossas próprias forças, em fazer do nosso próprio jeito. Mas essa noite é noite de você dizer: Deus, eu sou pecador. Me limpa e me purifica, porque daí eu estou pronto. Amém? Hoje é dia de Betel, se prostrar diante de Deus e dizer como Davi disse: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho mau. A palavra de Deus fala que Jó era um pai tão zeloso que os seus filhos davam festas
E Jó intercedia pelos seus filhos, sem nem mesmo saber se eles tinham pecado. Mas Jó intercedia pelos seus filhos, pedindo perdão dos pecados deles, caso eles tivessem cometido. Jó conhecia a santidade de Deus. Isaías reconheceu a santidade de Deus. Hoje eu e você precisamos reconhecer a santidade de Deus. Precisamos deixar que o orgulho morra. Uzias precisa morrer na sua vida, querido. Para que a presença de Deus se manifeste e nos toque de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Você pode abaixar sua cabeça. Eu queria que enquanto a gente cantasse, enquanto a gente canta essa música, se prostra diante de Deus, rasga o seu coração, querido, não esconda nada dele, não é para mim, é para Ele. Deixe que Ele te mostre aonde você tem falhado, aonde você tem errado. Deixa que Deus te toque, que Deus te limpe de todo pecado. Abre mão de todo o orgulho. Abre mão de todo o orgulho, de toda a falsa imagem a respeito de você mesmo. Deixa que Deus te mostre quem você é, onde você tem errado, o quão falho você tem sido. De pé, que eu diminua. Comece a declarar isso ao Senhor nessa hora. Que Ele apareça, Senhor, e eu me constranja com a sua glória.
todos os irmãos. Querido, quero dizer uma coisa. Se você está pensando que você vai continuar com a sua vidinha, nessa sua mesmice, eu quero dizer, Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Porque não tem como Deus, sabe, mudar a nossa vida. Não adianta você querer se acomodar, ficar na sua zona de conforto. Não. Comece a falar para o Senhor, Senhor, mais de Ti. Mais de Ti na minha vida, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Faz aquilo que for o melhor. Aquilo que aprouver ao Senhor. Faça. Deixa o Senhor tocar na sua vida. Não se organize. Não comece a colocar regras para você. Dizer, não, Deus vai ter que fazer assim, 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 dentro disso aqui. Não. Eu estou dizendo para você, Deus vai desorganizar a sua vida. O Alisson falou a respeito de Isaías. Isaías, sabe por que ele sentiu muito a morte de Uzias? Porque Isaías era de dentro do palácio. Ele era parente dele. E Deus teve que vir desorganizar toda a vida de Isaías para que ele se tornasse profeta. Eu quero dar essa notícia para você. Não pense que você vai ficar acomodadinho do jeito que você está. Dentro dos seus objetivos, dentro dos seus planos, dentro do seu quadradinho. Não. Deus vai abalar. Amém? E se você quer que o Senhor faça isso na sua vida, pode vir para frente. Nós não vamos fazer nada. Não é a nossa oração que vai mudar. Como disse o Alisson, não é uma oração poderosa, não, que vai fazer você ficar santo. A santidade é você que escolhe. Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Se você quiser que algo aconteça na sua vida, agora, nesses próximos anos, nesse século, agora no momento que a igreja está vivendo esse momento tão difícil, se você quer ter uma posição de santidade diante de Deus, venha e se ajoelhe diante do Senhor. Não é diante de nós, é diante do Senhor. E deixe que Deus abale a sua vida. Faça um compromisso com o Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Responda como Isaías respondeu. Eis-me aqui, Senhor. Não fique esperando o Senhor te abençoar, não. Primeiro, para depois você decidir. Não, decida-se. Não pergunte o que Ele vai fazer. Deixa Ele fazer. Mais de Ti, Senhor. Abre o seu coração. Rasgue diante do Senhor. Rasgue-se diante de Deus. Fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, de coração impuro, de pensamentos impuros, de decisões impuras, de projetos impuros, de projetos seculares, projetos mundanos. Oh, Jesus, quebra nessa noite, Pai. Quebra. Ora, chama cantaramara, xere, ralamara, chacantaramara. Xere, ralamara, os pastores vão impondo as mãos. Quebra, Jesus. Quebra o vaso e faz vaso novo, Jesus. Ora, chama ralamara, xere, ralamara. Eu quero chamar toda a igreja aqui para frente. Toda a igreja, amado, venha para frente. Venha diante do Senhor. Oh, rasgue-se diante de Deus. Rasgue-se diante do Senhor. Oh, despedaça o jugo, Jesus. Despedaça o orgulho, Jesus. Oh, Jesus. Oh, traz o teu mover, Senhor, nesta noite. Oh, Espírito Santo de
queridos, ainda 2 Coríntios 4 diz assim: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Quando nós nos convertemos realmente, como o Alisson pregou, ao Senhor, o véu, ele vai sendo tirado da nossa vida, as máscaras da nossa vida vão caindo, porque quando nós olhamos, nós precisamos olhar para a glória do Senhor, porque é a glória do Senhor que vai transformar as nossas vidas. E esse é um processo que nós precisamos fazer na nossa vida a cada dia, até chegarmos, ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas é quando eu confesso, quando eu reconheço que a máscara da minha vida tem que cair, e eu deixo o Espírito Santo operar na minha vida, aí eu encontro a liberdade que nós tanto procuramos no Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor, ó Deus, fez aqui nesta noite nas nossas vidas. Senhor Deus, às vezes podemos não ter sentido, Senhor, mas, Senhor Deus, a Tua palavra há de marcar cada um aqui nesta noite, Senhor Deus, e produzir nas nossas vidas tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor quer, ó Deus, que aconteça na nossa vida. Nós te pedimos mesmo, Senhor, vai tirando, Senhor Deus, as máscaras da nossa vida, Senhor, ó Deus, para que possamos contemplar a Tua glória, ó Deus, e desfrutarmos da liberdade que há no Teu Espírito, Senhor, ó Deus, porque aí podemos, Senhor Deus, ser usados. Por isso, Senhor, aí, Senhor, é que o Senhor, ó Deus, pode usar as nossas vidas. Não somos nós que fazemos a Tua obra, mas o Senhor pode fazer Tua obra através das nossas vidas, Pai. Deus, que o Senhor possa abençoar cada um aqui nesta noite, que o Senhor complete a Tua obra em nós, até torná-la, Senhor Deus, perfeita aos Teus olhos, Pai. Deus, que o Senhor possa derramar Tua graça, Senhor Deus, sobre cada vida aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa realmente, Senhor Deus, ter abençoado cada vida. Que a Tua palavra, Senhor Deus, realmente tenha impregnado na nossa mente, os nossos corações. Ó Deus, para que, Senhor Deus, a Tua glória seja manifesta através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido?